Você não está endividado, você está desorganizado. Já parou para pensar sobre isso? Sabia que muitas vezes você está numa situação financeira que você acredita que é de endividamento, mas muitas vezes é de desorganização? E aí eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como solucionar isso. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje vamos falar como a sua vida financeira pode estar sendo influenciada pela sua desorganização. É isso mesmo, mas antes de falar desse assunto, já deixa aqui o seu curtir, porque eu vou saber que você está gostando do conteúdo e sei que posso continuar trazendo essas informações para você. Já curtiu? Então vamos lá! Olha só, gente, é muito comum hoje as pessoas estarem em uma situação onde elas não têm consciência de qual é o seu estado financeiro. E aí muitas vezes essas pessoas até acreditam que estão super endividadas e por isso preferem nem lidar com as suas finanças. Sabe aquela fuga, aquele jeito de, já que eu não dou conta de controlar mesmo, eu não quero nem saber. Não faz muito tempo que eu ouvi isso de um colega. Ele viajou, né, e aí estava super preocupado com os gastos, porque não fez um planejamento, não tinha um orçamento ali controlado. Aí ele falou, eu não quero nem ver o meu extrato. Isso acontece com você também? Quem nunca, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira moeda? Eu confesso para você que por alguns períodos, na verdade, da minha vida, eu também já fiz isso. Eu sabia que as coisas não estavam indo muito bem, mas eu não queria nem saber, na verdade, como estava para não ter aquele susto. Só que muitas vezes a gente vai fugindo disso e fazendo com que essa situação, ela realmente se torne muito mais complicada, né, do que ela realmente está. Então, o meu convite para você hoje é que você decida assumir o controle da sua vida financeira. E como que você assume o controle? Quando você tem consciência primeiro de qual é o estado da sua vida financeira, porque a partir daí você vai ter clareza do que você precisa fazer para chegar a alcançar o seu objetivo, né? Para organizar, para quem sabe sair das dívidas ou até mesmo começar a investir. Então, para isso eu faço um convite para você. Tenha clareza do que você está fazendo, né? Como está a sua situação financeira hoje. E para isso, você tem que entender que se a sua vida financeira hoje ela está desorganizada, é um conjunto de hábitos ruins que você tem. É isso mesmo, hábito é aquilo que você faz, muitas vezes sem nem ter consciência, já é tão no automático, sabe? Você já acorda, faz isso, já acorda no automático, já ouviu essa frase? Você acorda, levanta, quem sabe toma um café, já começa, pega o celular, ou então já toma um banho, já vai direto pro trabalho e compra algo ali, sem nem planejar, sem saber se aquilo realmente era uma necessidade ou não, viu algo na vitrine, comprou, viu algo na internet, acabou comprando também, então isso são hábitos. Então, vários hábitos ruins, sem planejamento, né? A falta de planejamento é um hábito ruim também na sua vida. Isso acaba trazendo para você essas consequências de trazer essa desorganização financeira. E aí, primeiro, você precisa saber, então, qual é o seu estado atual. E para isso, você precisa fazer um diagnóstico financeiro. Não é nada complicado, tá? Para com isso de achar que cuidar das suas finanças é algo muito difícil, é algo muito complexo, porque na verdade não é. É algo simples, mas que exige de você, na verdade, determinação e disciplina, tá? Você precisa realmente decidir que vai fazer o que precisa ser feito pelo tempo que precisar, até que isso também se torne um hábito. Porque os hábitos ruins que você tem hoje, que estão causando aí essa desorganização na sua vida financeira, você foi aos poucos fazendo isso, né? Tomou essa decisão uma vez, repetiu por algum período, até que isso se tornou algo aí automático que você faz sem nem refletir. Da mesma maneira, a gente pode criar hábitos bons. É dessa maneira, decidindo qual é esse hábito e começando a fazer todos os dias até que você não tenha mais esforço, ou seja, não exija mais energia para que você tome essas melhores decisões e faça esses hábitos bons fazer parte da sua rotina. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer é fazer um diagnóstico, ou seja, quanto você ganha realmente,
qual é o valor que você tem disponível. Depois disso aí, identifique quais são as suas despesas. E aí, nesse momento, você já pode ter uma surpresa, porque se você é uma pessoa que não tem controle das suas finanças, você não planeja as suas compras, os seus gastos, é bem provável que você vai se surpreender com o valor que você está gastando com algo que você nem tinha ideia de que estava gastando tanto com isso. Então eu falo que muitas vezes quando eu falo que você não está endividado e sim desorganizado, é porque muitas vezes você está gastando muito dinheiro com algo que você tem um controle de eliminar sem causar nenhum problema na sua vida, na sua família ou para você mesmo, sabe? É eliminar um gasto que não é tão importante, mas que você vem gastando tanto dinheiro com ele. Eu gosto sempre de dizer que quando eu fiz o meu planejamento, quando eu fiz o meu diagnóstico, a minha surpresa foi perceber que o valor que eu mais gastava era com saídas. Então eu saía muito, vários dias na semana, e isso realmente estava sendo aquele local ali onde o meu maior valor estava sendo gasto, era nessas atividades. E eu percebi que muitas vezes eu saía para lugares que nem era tão importante para mim, que nem era tão agradável. Simplesmente saía, estava no automático, alguém me chamava, eu ia. E cada saída, né, gastava um valor ali que eu não tinha controle, simplesmente passava o cartão e aí mês após mês eu vinha vivendo esse processo de desorganização financeira, principalmente por causa desse hábito ruim que eu tinha. Porque o hábito de sair é ruim? Não, não é agradável, né? Sair, eu continuo saindo, gosto de encontrar meus amigos, gosto realmente de me divertir. Mas isso estava sendo de uma forma tão desorganizada, tão sem controle, que estava realmente prejudicando a minha vida financeira. Então é isso que eu quero que você identifique. Identifique qual é aquele gasto que você está realizando aí, que você nem sabia que estava gastando tanto dinheiro com ele. E a partir do momento que você identificar, aí você vai decidir se você elimina ou se você reduz. No meu caso, eu simplesmente reduzi. Não saio tantas vezes durante a semana. Eu realmente saio para os lugares que eu tenho certeza que eu quero ir, algo que eu realmente planejei, e não simplesmente porque alguém me chamou e eu vou lá para esse lugar. É algo planejado agora. E aí eu quero que você primeiro identifique qual é esse gasto, né? Ou esses gastos. Pode ser que você esteja gastando em mais de uma área. E aí você identifica quais são esses gastos, porque aí você já vai começar o seu processo de organização. Eu falei aqui desse gasto que para mim estava sendo um gasto bem grande mensalmente. Mas outra coisa que você precisa tomar cuidado é os seus gastos diários. Sabe aqueles pequenos gastos, aquelas pequenas despesas que você não se preocupa muito com elas? Então você tem que estar atento a isso também, porque pode ser que pequenas e pequenas despesas diariamente ao final do mês vai trazer aí um grande acúmulo, né? Um valor bem alto que você está gastando o seu dinheiro. E é bem fácil de gastar essas pequenas despesas, porque quem sabe é 10 reais aqui, é 15 ali, é 5. Então são pequenos valores que você fala, é só isso, é só isso. Mas todas as vezes que você pensar é só isso, você para e pensa, só isso daqui a 10 meses, quanto que daria? Né? Porque se fosse simplesmente 10 reais, já vão ser 100 reais. Vale a pena gastar 100 reais nessa coisa que é tão insignificante, que é só isso? Porque se você fala só isso, é porque não é algo tão importante, né? Então a intenção aqui da gente se organizar não é que você vai se tornar aquela pessoa murrinha, onde você controla cada centavo, fica ali aquela pessoa que perde a paz, né? Para ter uma vida financeira organizada. Não é isso, gente. Eu sou super defensora da utilização do dinheiro de uma forma super saudável, equilibrada, que você realmente utilize o seu dinheiro da melhor maneira possível para ter qualidade de vida para você e para os seus familiares, para você realmente poder realizar os seus sonhos. E quando você faz esse controle dessas despesas grandes, que é algo ali que pode estar comprometendo o seu orçamento e com algo que não é importante para você e nem para sua família, ou então essas pequenas despesas que você nem percebe ali no dia a dia e que ao final causam um grande estrago, você na verdade está se organizando para usufruir melhor do seu dinheiro, para poder fazer investimentos. Eu falo que a grande diferença, né, quando você organiza a sua vida financeira, é você parar de gastar dinheiro e começar a investir. E investir dinheiro não é só em bolsa de valores não, né? Muitas vezes a gente acredita que para você investir dinheiro vai ser simplesmente comprando ações, e não é. Quando você está investindo na sua qualidade de vida, isso é um investimento super importante. Só que para isso você precisa
ter controle ali da sua situação financeira, você precisa saber o que é importante para você e a partir daí fazer os melhores investimentos que vão trazer qualidade de vida para você e para sua família. A partir do momento, então, que você identifica qual é a sua situação financeira atual, agora você vai definir qual é a sua estratégia. Você precisa ter uma estratégia para a sua vida financeira. Lembra quando você estudou para concurso, você não criou uma estratégia? O que você decidiu? Você ia estudar quantas matérias por dia, por quanto tempo, qual era o concurso que você ia realmente, para qual concurso você realmente ia estudar? Então, você criou uma estratégia até você conquistar o seu objetivo, que era passar no concurso. E aí, na sua vida financeira, você tem que continuar. Sabe? Para todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos ter uma estratégia. A estratégia, ela não é a estratégia que é minha, mas a estratégia que é adequada para você, a que vai funcionar para você. Essa é a melhor estratégia. E aí, a partir do momento que você souber como está a sua vida financeira, aí você vai escolher a estratégia adequada. E como que você vai escolher? Olha só, se você, por exemplo, perceber que realmente, não, eu estou endividado, ou seja, hoje o que eu ganho é menos do que eu gasto, então a sua estratégia vai ser o quê? De eliminar algumas despesas, né? Você vai ter que cortar algumas despesas para que você possa se organizar dentro do seu orçamento. A outra opção seria criar uma renda extra, né? Para que você possa complementar esse valor que seja suficiente para arcar aí com as suas despesas. Mas se você não tem hoje, nesse momento, uma renda extra e não tem possibilidade de começar a fazer isso agora, então você começa organizando o que está sob o seu controle, tá bom? Então para de querer resolver a sua vida financeira com algo que não está sob o seu controle. O seu controle hoje é o quê? É o quanto você ganha, são as economias que você pode fazer, né? Os gastos que você pode reduzir. Então, identifique quais são esses gastos e comece a cortar sem dó. É isso mesmo, para de ter dó de cortar gastos. Corta gastos agora para viver muito mais, né, para ter muito mais qualidade de vida a partir desse momento e viver também qualidade de vida na realização dos seus sonhos no futuro e no presente também. A organização financeira vai te trazer essa possibilidade, tá bom? E aí então, se você percebeu também que hoje, não, eu não estou endividado, o que eu ganho é o valor que eu pago todas as minhas despesas, mas isso também você precisa ter uma estratégia, porque se você está ganhando e gastando tudo, significa que não está sobrando nada para a realização dos seus sonhos, para quem sabe para os investimentos lá no futuro, né? Que a gente precisa pensar nisso também. Então significa que você também não está numa situação boa, não é uma situação ruim, mas a estratégia que você precisa criar é onde eu preciso reduzir alguns gastos. Talvez você não vá precisar eliminar alguns gastos, como uma pessoa que está endividada, mas é bem provável que você precisa reduzir. E aí você vai identificar onde são essas áreas onde você vai precisar reduzir e comece a reduzir o mais rápido possível, tá bom? E se você está numa situação onde você vê que o seu salário ele é maior do que os seus gastos, mas você não está trabalhando bem esse dinheiro que está sobrando, né? Você simplesmente está deixando ele aí na conta, quem sabe ele fica na conta e quando você usa um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, surge uma necessidade, acaba que ao final do mês você acabou gastando ou sobrou um pequeno valor lá. Isso também não é bom, porque se você tem um valor que está sobrando, você tem que dar um destino a esse dinheiro. A estratégia será definir investimentos para que você possa usar esse dinheiro para conquistar os seus objetivos, quem sabe de curto, médio ou longo prazo, tá bom? Então, ter conhecimento da sua situação atual vai trazer para você a possibilidade de criar a estratégia que é adequada para você. E eu indico que, caso você tenha dúvidas um pouco mais sobre como fazer isso, aqui no canal já tem vídeos te explicando como fazer isso, tá bom? O seu planejamento, tem vídeos também para como você criar a sua reserva de segurança, que é um passo fundamental para você organizar a sua vida financeira e sair de vez dessa situação de desorganização. Porque é muito comum que uma situação que desorganiza muito a vida financeira das pessoas são os imprevistos. E você sabe, imprevistos acontecem e acontecem para todo mundo. Então o que você pode fazer já que você não sabe o que vai acontecer, você pode se organizar financeiramente para
independente do que aconteça, você tem condições de passar por essa situação de uma maneira muito mais tranquila, né? Podendo ter ali acesso a um dinheiro onde você se organizou, se planejou para quando acontecem essas eventualidades. Então, essa reserva de segurança vai fazer isso para você, trazer essa tranquilidade e fazer com que você não desorganize a sua vida financeira todas as vezes que surgir um imprevisto. E agora que você já sabe qual é a sua estratégia, eu vou compartilhar com você aqui algumas ferramentas que vão te facilitar, né, alcançar esse objetivo, ou seja, vão facilitar esse processo enquanto você está se organizando. E aí você pode perceber que se você não gosta de utilizar, por exemplo, o computador, ficar usando esses recursos, não se preocupe, faça tudo no seu caderninho, tá bom? Eu costumo dizer que isso não é desculpa para você se manter aí nessa desorganização financeira. Então, tudo que eu falar aqui, se não faz sentido para você utilizar aqui ou um aplicativo, por exemplo, no seu celular, use o seu caderno. A maneira correta é a maneira que funciona para você. Então, não se preocupe com isso, faça da maneira que for a melhor maneira para você, tá bom? E aí, uma ferramenta que eu acho muito importante que você utilize é um orçamento, ou seja, uma planilha do seu orçamento. Como você vai fazer isso? Você pode baixar, né, uma planilha ou simplesmente criar uma planilha no Excel ou fazer no seu caderninho também, tá bom? Onde você vai colocar a sua renda, coloca lá quanto você ganha, depois você vai colocar as suas despesas, tá bom? Suas despesas fixas, porque você precisa ter clareza de quanto do seu orçamento está comprometido com esse tipo de despesa, porque só depois você vai saber quanto que você tem disponível para lidar com os outros gastos. Depois você vai identificar quais são as despesas variáveis, ou seja, aquelas que um mês você tem, no outro mês você não tem, que você tem controle realmente sobre elas, e os gastos adicionais. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você dê uma atenção muito, na verdade que você dê mais atenção a essa área, que é uma área que muitas vezes passa desapercebido e causa uma desorganização, uma bagunça na vida financeira de muitas pessoas. São os gastos adicionais. O que são esses gastos adicionais? São aqueles gastos em que você... eles acontecem geralmente uma vez ao ano, tipo IPTU, IPVA, eles acontecem e quando acontece você tem que pagar, você vai pagar ou parcelado ou pode pagar à vista, mas de qualquer maneira ele vai ser um gasto a mais ali que se você não se organizou, planejou, né, guardou um dinheiro suficiente para aquele momento ali, você vai acabar se enrolando financeiramente. Então é importante que você considere. Além desses gastos, eu quero falar para você que você precisa considerar também gastos como tipo festas. Festas de aniversário, você não sabe que vai querer fazer uma festa de aniversário? Você já sabe que mês que isso vai acontecer. Então se planeje, se organize para essa festa, para que nessa época você tenha o dinheiro. Ou comece na verdade, a guardar um valor mensal para que você consiga. Outra coisa são as festas de final de ano, sabe essas festas de datas comemorativas? A gente sabe que vai acontecer, mas não se organiza para elas. E quando chega um momento, não tem dinheiro, o que você vai fazer? Vai recorrer a empréstimo, vai usar o limite de cheque especial, vai acabar extrapolando no uso do cartão de crédito. Então fique atento a essas despesas. Festas de aniversário, festas de datas comemorativas, festas que você vai participar e que você já sabe que vai acontecer. E aí, junto a isso, quando fala de festa de aniversário, mesmo que não seja uma festa que você vai fazer, pense nos presentes que você vai ter que dar. Porque você já sabe que tem algumas pessoas que anualmente você dá presente. Então, qual é o mês que você vai presentear essa pessoa? Você já sabe qual é o mês de aniversário. Então, isso não são imprevistos, tá, gente? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo que, eu me desorganizei porque tive um imprevisto do aniversário da minha filha que eu tive que fazer. Sério que foi um imprevisto? Quando você não sabia que naquele mês era aniversário de sua filha, ou do seu filho, ou o seu próprio aniversário, e que você precisaria de um valor para isso? Então isso não é imprevisto, tá bom? Isso é simplesmente falta de considerar essas datas e desorganização. Então é esse o meu convite para você agora. Lista tudo o que você tem uma previsão de que você vai gastar, essas datas que você já sabe, então anota tudo, define quanto que você vai gastar em cada um desses momentos e você define quanto que vai gastar.
e aí você já começa a economizar. E aí eu quero falar de duas ferramentas aqui nesse momento. A primeira, na verdade são três, né? O primeiro é o orçamento que você vai fazer, ou seja, uma planilha onde você vai alimentar com todos o valor que você ganha e as suas despesas, então orçamento. A segunda é essa planilha de gastos adicionais. Gente, é super simples, tá? Eu tô falando planilha aqui, mas é só você colocar qual é a despesa. Então você vai colocar aqui, faz uma coluna simplesinha, né? Tipo uma planilha simples, onde na primeira coluna você vai colocar qual é a despesa, ou seja, é uma festa, é o IPVA, é o IPTU, é o seguro. Lista aí quais são as despesas que elas acontecem uma vez ao ano. Depois você vai colocar ali na frente quanto você precisa para essa despesa, qual é o valor. Aí referente ao valor de IPTU, seguro, você sempre se baseia no ano anterior, porque geralmente o valor ele não vai alterar muito. E se alterar um valor pequeno, você faz o ajuste, tá bom? Então na primeira coluna você vai dizer o que é, depois você vai dizer quanto, e na terceira coluna você vai colocar quando. Você precisa ter clareza de quando isso vai acontecer. Por que você precisa saber quando? Porque quando você sabe a data que vai acontecer, você sabe quanto você vai precisar economizar por mês para poder chegar naquela data, você ter o dinheiro suficiente ou uma boa parte desse valor, tá bom? Essa planilha fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que uma ferramenta super simples vai trazer uma organização muito grande na sua vida financeira e vai fazer com que você não passe por esses imprevistos, né? Que são tão previsíveis, que são esses gastos que você já sabe que vai acontecer, mas que até hoje você não se organizou para passar por eles, ou seja, para ter o dinheiro suficiente para lidar com esses gastos, e isso vem causando aí uma grande confusão, uma grande bagunça na sua vida financeira, tá bom? Então a segunda é essa tabela de gastos adicionais, tá bom? Faça essa tabela, super simples, mas que vai fazer muita diferença para você. E terceiro, eu quero colocar para que você faça um planejamento dos seus sonhos, né? Você vai colocar aí esses gastos que você já sabe que vai acontecer, mas você vai fazer também uma terceira tabela, que é uma tabela dos seus sonhos. O que você quer realizar? Sabe? Porque os sonhos, ele motiva você a planejar, a se organizar, quem sabe economizar agora, porque você tem clareza de um objetivo. Eu vejo isso muito claro, né, na vida das pessoas, na minha vida também. Quando você tem um objetivo, quando você tem clareza do que você quer e quando você quer, o quanto que você se sente motivado diariamente para conquistar isso. Eu vejo isso muito acontecendo com as pessoas em relação à dieta. Quando a pessoa tem clareza, eu estou fazendo dieta agora por quê, né? Ou seja, a minha alimentação vai mudar por qual motivo? Eu vejo que as pessoas, geralmente, quando tem um casamento, a pessoa se dedica absurdamente. É uma dedicação, porque querem chegar naquele dia magro, né, ou magra, muito bem. Então, foca ali na alimentação, na atividade física. Então, saber disso traz um ânimo para a pessoa, traz uma disciplina, um foco, né, que quando chega na data do casamento, a pessoa tá lá com aquele peso que ela realmente desejava. Outro motivo também, que esse me motiva bastante, é saber que tem uma viagem. Eu vou para a praia, então eu preciso cuidar da minha alimentação, porque eu quero chegar lá, colocar um biquíni, ficar bem. Se for um homem, né, colocar aí uma sunga e se sentir bem ali naquele momento. Então, quando você tem clareza do que você quer, quando isso é realmente importante para você, você vai abrir mão daquelas coisas que hoje é menos importante. Se você hoje não tem disciplina para se organizar, é porque você não tem clareza do que você quer conquistar. Tenha clareza quais são os seus objetivos, quais os sonhos que você quer realizar. Então, use essas ferramentas a seu favor, se organize, tá? Se planeje para quando chegar no momento adequado, você está pronto e vai poder usufruir disso da melhor maneira possível. Então, se você seguir todas essas orientações aqui, eu tenho certeza que você vai sair dessa desorganização na qual você se encontra hoje. E acredite, é muito mais simples do que você imagina. Talvez você tenha pensado que cuidar das suas finanças, organizar a sua vida financeira fosse algo complexo, algo que você precisa ser, quem sabe, um financista, alguém que tenha outros conhecimentos nessa área, mas isso não é verdade. O que você precisa é ter clareza do que você quer, ser
ser uma pessoa determinada, disciplinada para fazer o que precisa ser feito, tá bom? E eu realmente desejo que você coloque essas dicas em prática, use aí, né, essas ferramentas que eu estou explicando para você. Se você se precisar, assista de novo esse vídeo para você realmente internalizar isso e coloque em prática o mais rápido possível. Porque o importante não é o que você sabe, mas o que você está fazendo com o que você sabe. E eu espero que você tome as melhores decisões. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu curtir, compartilhe com aquela pessoa especial também que você acredita que precisa se organizar financeiramente. E eu te aguardo no próximo vídeo.